Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto. Estamos começando mais um dia com a mensagem do dia e o Evangelho do dia nesta paróquia São Guilherme. Eu sou o Padre Márcio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como é difícil quando a gente vai receber as graças de Deus e a gente olha para a nossa relação uns com os outros. Muito fácil a gente se relacionar diretamente e unicamente com Deus, mas quando a gente coloca os nossos irmãos no meio, quando Deus nos pergunta para a gente se a gente amou, se a gente perdoou, como a gente se trata, aí acontecem alguns problemas. Principalmente por causa da inveja, por causa da competição, por causa do ódio, do desamor, por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da vingança, da raiva, do ódio que nós temos uns pelos outros. Então, o Evangelho aqui, ele nos convida a perceber que a nossa relação com Deus, ela vai crescer qualitativamente na medida que a gente abrir o nosso coração e parar, muitas vezes, de criar problemas, provocados pelos nossos pecados, pelo pecado da inveja, pelo pecado da soberba, porque às vezes a gente acha que a gente é melhor do que o outro, que a gente quer ganhar mais do que o outro, que a gente quer ser mais importante do que o outro, porque a gente cria hierarquias que não servem para nada. Vocês sabem que na igreja existe a hierarquia, que a gente chama de o clero, o bispo, o padre, o diácono. Mas para que isso? Para trabalhar, para organizar os serviços, os ministérios, o ministério da ordem. Mas a hierarquia que a gente cria, que não serve para nada, ela não deve existir. A hierarquia, esta gradação, ela aqui nesse mundo, ela é apenas uma construção que nós criamos.
Porque na realidade, essencialmente, nós somos todos iguais, independente se somos os últimos ou somos os primeiros. E esta parábola nos apresenta várias coisas, né? Principalmente a generosidade de Deus, né? Como Deus é generoso, como Ele não é mesquinho, como Ele não fica contando, né? No sentido de calculando, eu vou dar somente isso, porque somente isso aquela pessoa precisa, ou somente isso ela merece. Não, Deus nos dá com abundância. Deus nos dá de uma forma desmedida, porque o amor é desmedido de Deus. O amor de Deus não tem medida. Nós amamos de uma forma interesseira, de uma forma controlada, às vezes até descontrolada negativamente. Temos que aprender muito com Deus. Essa parábola nos ensina muito sobre isso. O amor dá oportunidade, o amor dá chance, o amor perdoa sempre, o amor acolhe, né? Ele não trata com diferença, ele não faz distinção. Que Deus nos ajude também a amar de verdade, porque aí nós estaremos mais próximos de Deus. E quanto menos nós amamos, quanto pior a gente tratar uns aos outros, mais longe a gente vai estar de Deus. Seremos lá os últimos, bem os últimos, talvez a gente não consiga nem vê-lo, de tanto desamor que a nossa vida pode ter, né? É preciso crescer no amor, e o amor nos dá essa visão próxima, nos dá essa proximidade, esses lugares mais próximos da luz de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Senhor para todas as famílias, para todos os doentes, para as pessoas que estão sofrendo, que pediram as nossas orações, as pessoas que estão desempregadas, que precisam ser contratadas, que às vezes já estão há pouco tempo ou há muito tempo paradas e precisam de uma chance. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos hoje a Quaresma de São Miguel, às 3 da tarde, o texto da misericórdia. Rezemos, colocando-nos diante de Deus, pedindo as graças necessárias para a nossa vida espiritual, combate, né? Espiritual que nós travamos. Quarta-feira tem confissão às 14 horas aqui na Matriz e às 7h30 da noite a Santa Missa na comunidade de Santo Amaro, sem agendamento. Podemos participar todos, tá bom? Um bom dia, agradecendo as doações que aqueles que fizeram esses dias, né? Fizeram ontem e fizeram nesta manhã também. Deus abençoe. Eles fizeram através de Pix, né? Através de doações bancárias do nosso código Pix, está abaixo do nosso vídeo. Quem quiser nos ajudar, ofertar a Deus, aí está o meio. Você que é paroquiano nosso, você que é católico, tenham todos um bom dia, uma abençoada quarta-feira.